pessoa que quer construir, ou um indivíduo, ou uma construtora, o que quer que seja, aquilo que ela quer, aquilo que ela anseia, aquilo que ela pensou. Porque imagine comigo, alguém vai construir uma casa, ou um prédio, um edifício, eu vai construir uma piscina, que é o meu caso de trabalho, e a pessoa não pensa assim, eu quero uma piscina. Ela chega para alguém e diz assim, vai lá e faz o que tu quiser. Isso não existe, tá? Pelo menos eu nunca vi, já viu isso acontecer? De que isso não existe, né? A pessoa, no mínimo da construção que ela vai fazer, se ela for colocando um piso no chão, ela vai pensar na cor, no tamanho do piso. O pastor falou que nós ganhamos um piso aqui de presente, né, para já. A pessoa pensa a respeito daquilo que vai ser construído, aquele que quer construir, né? E essa pessoa que quer construir aqui na nossa conversa é a figura do próprio Deus. Deus quer construir algo em nós, nas nossas vidas como indivíduo e nas nossas vidas como comunidade aqui. E você entende isso? Deus quer construir algo em nós. Amém? Para isso, nós precisamos fazer o briefing com Deus. Nós precisamos buscar entender aquilo que Deus quer construir. Por isso eu comecei falando aqui. E eu tenho uma convicção no meu coração que eu falo pelos irmãos do presbitério, eu falo por alguns irmãos que a gente conversa aqui. Nós estamos a construir aqui nesse lugar, irmãos, algo que não parte de uma perspectiva humana nossa. Não é em cima de um desejo, de uma arquitetura de cada um aqui. Me desculpe falar isso. Talvez alguns estão olhando com um cara sério assim. É uma verdade. Nós estamos buscando construir nesse lugar, como indivíduos e como comunidade, algo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Estamos juntos? Muitas das vezes a construção de Deus nessa obra para as nossas vidas não é exatamente aquilo que nós queremos. O teu irmão está do teu lado, ele não é aquilo que quer. Por mais que daqui a pouco algo que Deus faça nas nossas vidas seja semelhante com aquilo que nós queremos, mas tu pode ter certeza que Deus está disposto a construir o melhor dele para nós. Amém? Agora diz assim, é o melhor de Deus para nós. Diz para o outro, diz para um, diz para o outro, mas é o melhor de Deus para nós. Ufa, eu precisava dizer isso. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós nos reunimos como uma comunidade, que é o que a gente faz, como igreja, nesse lugar, muitas vezes nós podemos pensar assim: o que nós estamos fazendo? O que está sendo feito? Quem é as pessoas lá que estão na frente, que lideram, que decidem, que isso, que outro? O que eles estão pensando? Por que eles fazem isso desse jeito? Por que eles não fazem aquilo do outro jeito? Por que não é feito assim? Porque eu acho que seria melhor se fosse feito assim. Irmãos, nós estamos aqui, junto com vocês, buscando no Senhor aquilo que Ele quer. Amém? Eu confesso para vocês que eu me sinto privilegiado assim, de estar aqui, sabe? Nesse lugar. Não nesse lugar em si, mas com um grupo de pessoas que já fazem mais de 30 anos, depois que o pastor disse que não é tão novinho assim, mas já faz mais de 30 anos. E nós já passamos por tanta coisa juntos. E eu acredito que todas essas coisas que nós passamos juntos até hoje é uma construção de Deus em nós. Talvez nós podemos pensar assim: nós poderíamos já ser 10 mil pessoas aqui. Poderíamos. Nós poderíamos ser 2 ou 3 só. Porque não depende de nós. Tem uma música que está sendo muito cantada nos últimos dias, que não sei quem, mas assim, é Ele, é por Ele, é para Ele. Nós já cantamos também algumas versões aqui que fala isso. E se nós confessamos isso com os nossos lábios, que é para Deus e por Deus, por que nós ansiamos tanto que as coisas aconteçam como a gente quer?
Já pensou sobre isso? Eu sou pai, tenho um casal, vocês conhecem, a maioria vocês conhecem, a Nath e o Anderson. Eu já pensei tanta coisa a respeito deles dois, e muitas vezes eu me deparo com coisas que eu não pensei, que nem passou pela minha cabeça, pela minha ideia, e que acontece. Quem é pai, levanta a mão. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Não acontece com vocês também? E tudo que acontece, vocês pensaram? Eu vejo umas cabecinhas. A minha está paradinha, mas também é assim. Então eu queria deixar assim, repartir isso do meu coração com vocês, irmãos. Nós estamos aqui trabalhando nesse lugar e você pode ter certeza disso. Cada um de nós que compõe, que é dentro de um ministério, que serve na casa de Jesus, que está aqui nos cultos junto com a gente, você pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando para construir algo de acordo com a vontade de Deus para nós. Amém? Há uns domingos atrás, quando eu tive a oportunidade de repartir aqui também, eu falei um pouquinho sobre. Essa é a minha memória que ajuda. Isaías 43, se não me engano, que diz assim: por acaso, vou usar as minhas palavras, mas diz mais ou menos assim: por acaso vocês não têm percebido o que eu tenho feito no meio de vocês? Eu tenho posto, não vou falar com a minha memória, vamos buscar, vamos abrir aí, Isaías 43. Isaías 43. E está no versículo 18. Vamos começar no 18, pode ser? Diz assim: não vos lembreis, quem achou diz amém. Amém. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Porventura não percebeis? Se por irmão está do lado aí, por acaso você não percebe? Diz aí, irmão, não está percebendo? Aí na sequência aqui vem uma promessa de Deus para nossas vidas, sabe? Diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que está dizendo aqui? Olha, vai ter algo que vai ser proposto por Deus, que vai suprir as nossas vidas. Eu nunca tive no deserto. Alguém de nós aqui já teve no deserto? Alguém de nós aqui já teve? Levantou a mão, gente. Teve alguém de nós aqui que já teve num lugar muito árido, assim, que não tinha, que nem eu tomando óleo já assim, como você? Teve alguém já? Dois novinhos aqui que estiveram. Eu imagino, irmãos, que um rio no meio do deserto deve ser tudo, né? Deve ser tudo. Então há algo em Deus, irmãos. Algo em Deus nessa construção que é proposto e suficiente para suprir tudo o que nós precisamos e muito além, coisas que nós nem pensamos, como acontece com os nossos filhos, a gente não pensa que acontece. Deus é assim conosco, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pensar. Amém? Amém. Vamos junto? Então tá, já fez a introdução. Guarde isso, irmão. Deus está construindo no nosso meio algo da vontade dele. Amém? Desde a queda do homem, desde o pecado lá, então, o homem trabalha, o homem, quando eu digo ser humano, né, trabalha ou vive em busca de suprir algo,
vazio, algo que existe dentro do ser humano. Concordamos nisso? Estamos juntos? Quando nós vemos pessoas sair pelo mundo, ou até mesmo dentro da igreja, não vou dizer que não, que estão perdidas, desesperadas, não sabem o que fazer, essas pessoas estão em busca de algo que preencha aquilo que é uma falta, uma necessidade, um vazio, que só pode ser preenchido por Deus, sabe? Não há nada que nós possamos pensar, fazer, promover, nada que possa suprir o vazio que existe no coração do homem, se não seja a presença do Espírito Santo e as manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Amém? A minha oração é que isso possa cair no nosso coração a cada dia, sabe? Que isso possa fazer parte daquilo que nós entendemos aqui, mas que também vivemos aqui no nosso coração. Porque se nós partirmos do princípio de que algo externo que não seja Deus na nossa vida possa suprir as nossas necessidades ou o nosso vazio existencial, nós vamos nos frustrar. Agora, com essa cara séria que vocês estão me olhando, da mesma forma, vocês olham pelo mundo lado de uma cara séria e dizem assim: isso pode nos frustrar. Diga isso, irmão. A busca de algo que não é Deus para suprir as nossas necessidades ou os nossos vazios, se não for Deus, isso pode nos frustrar. E o pior é que isso vai nos frustrar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para o Senhor. Amém? Ele está construindo algo em nós. Nessa busca incessante que existe no mundo e muitas vezes dentro da igreja, essa busca ela distorce algumas coisas que são muito básicas para a vida do ser humano, do homem. Vou te ajudar a voltar bem nisso. Todos nós sabemos que aí fora a gente ouve muitas coisas que distorcem o padrão que Deus tem, ou a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vocês percebem isso também? Glória a Deus. Então, queridos, essa situação de uma busca incessante, quando não há um alvo determinado, ou não há algo que seja claro diante dos olhos das pessoas, a tendência de cada um de nós, como seres humanos, é se perder. É andar errante, andar perdido, sem entender, sem saber aquilo que Deus tem para nós. Aí parece que depois que nós reconhecemos Jesus, depois que nós temos aquele encontro com Jesus que nem Pedro teve lá, que nós reconhecemos o Senhor Jesus como Cristo, o Filho de Davi lá, nós deixamos de andar por aquele caminho aonde nós buscamos preencher um vazio existencial, porque Deus é quem pode suprir isso. Aí nós passamos, parece que é andar de uma outra forma, que é fazer o quê? Agora, a partir de hoje, eu preciso saber qual é o propósito, a vontade, o desejo de Deus para a minha vida. E isso é legal, legítimo e verdadeiro para nós que conhecemos o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que ainda não está revelado como um propósito, não precisa deixar de ser feito. E eu vou citar para vocês alguns exemplos. Deus espera que nós todos venhamos a viver em família. Amém? Você entende isso? Viver em família pressupõe relacionamentos. Eu opto, a partir disso, que eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida, eu procuro, eu opto, eu faço uma escolha de dizer assim: tem alguns que eu me relaciono, que é legal, que é bom, que é agradável para mim, e tem outros que não. O fulano é problemático, o ciclano é isso, aquilo, outro. Eu quero dizer algo, o nosso maior propósito de Deus em crescer é nos relacionarmos com aquelas pessoas que não pensam e não andam e não são iguais a nós.
E isso não está ligado só no corpo de Cristo, até mesmo fora. Se nós pensamos que existe uma possibilidade de crescimento, nós precisamos optar, ou escolher, ou nos esforçarmos a buscar relacionamento com pessoas que talvez tu não concordes com os pensamentos. E eu não estou dizendo para você que você tem que concordar com aquilo que para você não está certo. Não é isso. Mas é não cortar o relacionamento, não cortar a oportunidade de conviver com a pessoa. Vamos pensar junto. Se alguém tem um pensamento contrário a Deus, e nós aqui temos um pensamento a favor de Deus, porque nós o conhecemos, amém? Se nós sabemos de alguém que tem um pensamento contrário a Deus, e eu optar a dizer assim, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela tem um pensamento contrário a Deus, ela não acredita, ela não tem uma experiência com Deus. Será que o caminho ou o propósito dessa aproximação minha com essa pessoa não é Deus propondo a ideia de que eu preciso, com o meu relacionamento com a minha vida, propor Deus para essa pessoa? Você entende o que eu estou falando? Estamos juntos? Então nós estamos trabalhando sob a ideia de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus começou a colocar no meu coração o texto lá de Romanos 12. E a primeira coisa que eu pensei, e aqui é um humano e pregador falando, eu pensei assim, mas a gente já ouviu tanta pregação sobre isso, a gente já ouviu tantas vezes pessoas falarem sobre Romanos 12, 1 e 2. E eu tive a tendência de desistir. E aí o Senhor começou a reforçar no meu coração, não, eu quero conversar sobre isso. Então eu quero te convidar, vamos abrir Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e esse é o texto base da nossa meditação nessa noite. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha, foram poucos que disseram amém e ninguém diz misericórdia. Amém. Vamos ler Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lemos o versículo 1, tá? E nós chegamos aqui mais cedo, pessoal do louvor, começamos a montar as coisas aqui, e a Luana foi orar e disse assim: estamos aqui, Senhor, apresentando a Ti o nosso culto racional. E eu disse assim, essa palavra. Nós perguntamos. Agora não vou dizer nós, porque eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por mim. Penso que algumas vezes nós pensamos que esse texto falando isso, né, que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, está relacionado a chegarmos aqui nesse lugar. Onde é que a gente vai? Olha, eu vou avisar antes. Essa aqui é uma pergunta, sabe quando esqueci o nome da palavra, mas quando vai ter um anúncio de alguma coisa e aparece lá na televisão, em algumas aparece isso, vou colocar lá, aparece um aviso embaixo dizendo assim, este filme, por exemplo, este filme é indicado para maiores de tantos anos. Todo mundo já viu isso, né? Na rádio lá, dizendo assim, esse programa de rádio é recomendado para maiores de 14 anos. Eu vou fazer essa autodescrição com vocês agora. Essa pergunta que eu vou fazer agora é no Pega Ratão. Então não se atire, ouça e medite sobre ela. Aonde que nós prestamos culto a Deus? É para pensar, não se atire, tá? Falei antes, essa pergunta é um Pega Ratão. Sabe o que é o Pega Ratão?
pergunta que a gente lança assim, as pessoas não tiram e a resposta é outra. Eu fiz uma prova uma vez, eu fui fazer uma prova uma vez numa seleção de trabalho, e tinha 12 perguntas naquele questionário. E quando a gente faz lá os cursinhos pré-vestibular, que eu nunca fiz, mas eu sei que alguns já fizeram e me disseram assim, a primeira coisa que se diz é assim: leiam as 12 questões e depois comecem a responder. Quem já fez concurso viu isso? Ninguém viu? É assim, né? Os professores lá na professora Luana aqui, professora Glória lá, quem mais é professora? A Vivian, Cristiano. Os professores vão lá e indicam assim: leiam todas as questões e depois comecem a responder. O que o Taylor fez? O Taylor foi lá, pegou aquele questionário de 12 perguntas e já saiu respondendo na primeira. Aí deu a segunda, respondeu a segunda, a terceira, respondeu a terceira. Não sei se estava certa, mas quando eu cheguei lá, a 12ª dizia assim: se você prestou atenção, não era necessário responder as 11 anteriores, só a 12ª. E isso é critério de avaliação para nós. O Taylor, sabe que não é? Então, quando tem situações que a gente passa por uma pergunta, que essa pergunta pega ratão, a gente precisa raciocinar, pensar, parar um minutinho e pensar, para depois responder. Agora, se você quiser responder, eu vou responder. É aqui no culto que a gente é aqui na igreja que a gente presta culto ao Senhor? Também é, né? Também é. Onde mais a gente presta culto a Deus? Olha, pode responder aí. Em casa. Aonde mais? Todo lugar. Trabalho. Aonde mais? Em todo momento, né, irmãos? E olha como é o nosso raciocínio. A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente fala em culto, a gente pensa assim: todo mundo em pé, olhando para frente e alguém conduzindo. Esse é o nosso culto. É possível fazer isso no trabalho? Quem é que chega no trabalho e fica de pé, olhando para todo mundo assim de pé e espera alguém te conduzir? Eu não posso fazer isso. Se eu chegar lá no meu trabalho e ficar de pé olhando para os outros, eles vão ficar olhando para mim também, ninguém vai fazer nada. Aí o meu chefe vai dizer: opa, isso não está certo. Quando eu chego no meu trabalho, eu pego a chave do carro, ou vou para o meu escritório, a sala do meu trabalho, ou vou resolver alguma situação com o cliente, e eu chego lá naquele cliente e converso com ele, e eu falo a verdade para ele, eu estou prestando um culto. Quando eu chego numa situação onde eu vou, por exemplo, numa lotérica pagar uma conta, que hoje quase não acontece mais, porque as pessoas usam o Pix, mas eu vou lá na lotérica pagar uma conta, e eu pago aquela conta, e o atendente do caixa pega, e a conta é R$50, eu dou R$100 para ele, me devolve o 100 de volta, eu guardo R$100 no meu bolso, ou eu devolvo porque está errado? Eu devolvo porque está errado. O que eu estou fazendo? Prestando um culto. Amém? Vocês entendem? Entendemos isso? Estamos juntos? Então, quando diz assim, no final do versículo 1, diz assim, que é o vosso culto racional, ele está se referindo a quê? Ao que vem antes. O que diz antes? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Isso é Paulo falando para os romanos. Ele está dizendo assim: ó, eu vou clamar para vocês, eu vou implorar para vocês, que vocês façam o quê? Olha, ele segue implorando, ele diz assim: pelas misericórdias de Deus. Sabe, você que é pai, se você já passou por isso, de chegar para o filho e dizer assim: pelo amor de Deus, faz isso que eu estou dizendo. Já passou por isso? Não? Me perdoe, eu sou único. Sabe quando a gente quase clama assim, sentir? Aonde está o ponto que tu não entendeu? Pelo amor de Deus, faz isso. Isso é um clamor, não é? Só pode se ajoelhar. Mas não, isso não é um clamor. Não, sinceramente, eu fiquei constrangido agora. Tem mais algum pai que já passou por isso, ou mãe?
Só tu. Quase que eu me ajoelhei aqui. Então, irmãos, Paulo, eu não vou dizer que foi, tá? Mas eu imagino que pode ter acontecido mais ou menos assim. Paulo chegou diante dos romanos e disse assim: cara, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Isso aqui está escrito ali, tá? Vamos ler de novo isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo, irmãos? O que é isso? Sacrifício vivo, que é o nosso culto lá no final do versículo, é o que eu acabei de falar aqui. É eu chegar numa situação com uma pessoa onde eu poderia ter todas as ferramentas para falar algo que não era verdade, porque poderia me favorecer, e eu falei a verdade. Eu sacrifiquei algo. Você entende isso? Sim ou não? Não? Vamos de novo. Eu teria uma vantagem, mesmo que ilícita, se eu chegasse diante da moça lá do rapaz, lá do caixa da lotérica, e ele me devolvesse, eu pagasse a conta de 50, uma nota de 100, e ele por engano me devolvesse o 100 e eu guardasse no meu bolso. Eu teria uma vantagem, por mais que fosse ilícita, era uma vantagem. Mas por obediência e amor a Deus, o que a gente faz? A gente faz o que é certo. A gente diz para ele: não está certo o troco, eu estou lhe devolvendo, porque o certo, se você me devolver, são 50 reais. Isso faz parte de sacrifício, de falar a verdade. Amém? Então diz assim, ó, um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo, porque pode existir um sacrifício morto, sabia? Se tem um sacrifício vivo, é porque pode existir um sacrifício morto. O que seria um sacrifício morto? É fazer algo somente por obrigação. Eu estou me sacrificando, eu estou entregando algo, sabe? Podemos usar os mesmos exemplos dos 50 reais. Eu estou devolvendo ali, vou devolver para ela os 50 reais, porque coitada vai ser descontar nos 50 reais dela. E isso é uma verdade. Mas eu não estou fazendo aquilo com uma disposição de amor, de verdade. Eu estou fazendo só porque é uma obrigação. E eu vou dizer para vocês, talvez vocês não saibam, eu acho que sabem. Existe muita gente assim, irmãos, que só faz as coisas por obrigação. Tem gente que chega no seu automóvel na frente de uma sinaleira vermelha e ele só não passa o sinal vermelho por uma obrigação, porque sabe que vai ser multado, não é porque ele quer obedecer. Entende a diferença? Está vermelho o sinal, por obediência eu não ultrapasso. Isso é legal. Mas porque eu não quero ser multado, isso é só uma obrigação. Porque se talvez, digamos, que não tem uma câmera de segurança lá, e eu sei que não tem uma câmera de segurança naquela sinaleira, está vermelho, eu passo, porque eu sei que não tem a câmera, eu estou fazendo só por obrigação. Eu sei que eu não vou ser multado. Vamos junto? Entende? A diferença do sacrifício vivo e do sacrifício morto. E ele segue dizendo assim, ó: santo e agradável a Deus. O santo está claro, é algo que é separado do Senhor. O agradável vem a calhar no sacrifício vivo, porque Deus se agrada daquele filho que está disposto a obedecer. Deus se agrada do filho que está disposto a sacrificar o seu corpo. Quando eu digo corpo, é a totalidade, tá, irmãos? Não é só sacrificar essa matéria aqui, mas é a totalidade, é sacrificar a minha vontade, sacrificar os meus desejos, sacrificar a minha vontade de estar no capé hoje. É sacrificar. Entende isso? Aí diz assim: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Aí no final
que é o vosso culto nacional. É aqui, mas é no trabalho, na escola, na faculdade, no relacionamento com as pessoas na rua, no trânsito, onde quer que seja. Amém? Estamos juntos? Amém. Glória a Deus. Como eu comecei dizendo, o ser humano, depois da queda, buscava incessantemente por preencher um vazio. A partir do encontro com Deus, nós passamos, parece, de uma vida de luta ou uma vida incessante, buscando o tempo todo saber o que, qual é a vontade dele e o propósito dele para nossas vidas. E isso não está errado, isso é o certo. Porém, nós usamos, ou melhor, muitas vezes podemos usar estratégias, pensamentos, vontades próprias nossas para suprir essas vontades. Por exemplo, eu tenho uma vontade enorme de tocar no louvor, vou usar um exemplo, de cantar com a Luana. Essa é a minha vontade. Eu quero muito cantar com a Luana, eu quero muito tocar com a Luana, eu quero muito tocar no louvor. Eu quero pregar aqui, eu quero ser líder dos homens, nascer qual é a minha missão. Eu quero muito alguma coisa. Mas, talvez, não seja essa a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu faço aula de música, eu faço aula de canto, eu faço aula de instrumento, eu passo a perseguir a Luana todos os dias. Não, eu faço tudo o que eu posso e o que eu não posso para estar inserido no louvor. E aí isso pode parecer, daqui a pouco a Luana lá, tá bem. E aí a partir disso parece que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu queria muito louvor, eu fiz tudo o que eu podia para o louvor. Talvez eu não entendi muito bem qual era a vontade de Deus para a minha vida, o propósito para a minha vida, mas como eu estou no louvor, eu estou de acordo com a vontade de Deus. Amém? Mais ou menos. Então o versículo 2 começa dizendo assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como tinha no versículo 1 coisas, ações, pensamentos que nos conduziram para o nosso culto nacional, amém? Estamos juntos? Para a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, também tem algo antes que diz, vamos ler de novo? Não vos conformeis com esse século. Nós já falamos sobre isso. Uma das traduções do não vos conformeis é não vos colocar, não escolhe uma forma, um padrão, não estabeleça uma ideia como uma ideia certa, como um padrão, e faça disso todas as vezes para tudo. Eu quero cantar louvor, aí eu faço aula de canto, eu estudo música, aí eu faço ano. Aí eu quero pregar a palavra no público, aí eu estudo a teologia, faço o hebraico e me enrolo todo para ler aquele monte de palavra em hebraico e converso com o pastor. Aí eu quero ser líder dos homens, aí eu começo a me reunir com os homens, eu fico junto com os homens, eu faço programação com os homens, eu converso com os homens e eu me torno líder dos homens. Aí eu passo a fazer o quê? Um negócio com aquilo que é a vontade de Deus. E isso, irmãos, vai nos conduzir para algo que vai acabar com a nossa vida. E talvez nós podemos olhar assim e pensar, como tem pessoas que já professaram a fé em Deus e hoje estão perdidas fora. Eu não estou dizendo que isso aqui é um exemplo claro, mas muitas vezes é isso. Nós trabalhamos tanto para descobrir a vontade de Deus da nossa forma, fazendo aquilo que a gente quer, que é fazer esse tipo de coisa.
A gente acha que a vontade de Deus para nós é lidarmos de LED e a gente começa a comprar luz de LED, estudar sobre LED, falar sobre LED, fazer tudo sobre LED. E talvez a vontade de Deus seja que nós nem tenhamos LED. Estamos juntos? Então não pense, irmãos, não traduza para a sua vida uma ideia de que existe uma forma de colocar a vontade de Deus numa caixinha, sabe? Se Deus pensasse em caixinhas, tudo seria quadradinho. Como Deus não pensa em caixinha, nem tudo é quadradinho. Entende isso, irmão? Deus pensa em bolinhas, em caixinhas, em triângulos, em retângulos, em losangos, em lá sei quais formas gráficas que ele pode existir. Deus não está preso a formatações, irmãos. Talvez esse seja um clamor que nós, como filhos de Deus e como igreja, precisamos fazer. Falar para as pessoas: Deus não está preso em formatações. Amém? Você entende isso? Deus não está preso aqui na nossa cabeça. Que Deus só faz na minha vida aquilo que eu penso que Ele pode fazer. Então, não os compromissos desse século, não vamos colocar uma forma num quadradinho. E aí diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu fui estudar a renovação. Aí eu vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei aqui, tá? Renovar é o contrário de envelhecer, de desanimar, de desencorajar. Então, quando eu penso que a vontade de Deus é aquilo que eu experimentei lá na minha adolescência, vou estar um exemplo para vocês. Na minha adolescência, um grupo de adolescentes se reunia na igreja para orar. Alguém de vocês estranha isso? Ó, eu vou botar a audiodescrição. Esta é uma pergunta ratão. Pega ratão. Os adolescentes, na minha adolescência, lá com 12, 13 anos, lá em 92, 93, nós íamos para a igreja adolescentes, nós íamos para orar. Isso soa estranho para vocês? Não? Eu estou trabalhando com os adolescentes aqui, tá? Os adolescentes hoje, pais e adolescentes, os adolescentes hoje, eles vêm para a igreja para orar? Sim ou não? Infelizmente eu posso dizer para vocês, não. Eles vêm uma série de coisas e nós incentivamos a oração. Nós trabalhamos a oração, a palavra, o louvor, a leitura da Bíblia. Mas se você aprende assim, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jogar ping-pong, não vamos jogar bola, vamos mexer no celular, nós vamos comer. Tem adolescentes nossos aqui, irmãos, que tem as duas pernas ocas. Sabe o que é isso? Come que não acaba nunca. Nós fizemos um retiro com eles aqui em dezembro, ano passado, nós compramos comida para um batalhão do exército. E eles comeram tudo. E no final me perguntaram se não tinha nada para comer. Tá, mas vamos seguir. Então, irmãos, o contrário de renovação, o contrário de renovar é envelhecer. Se eu achar que aquilo que eu falei na adolescência, se eu achar que a estratégia que existia lá na minha adolescência, em 93, pode ser igual para hoje, eu estou envelhecendo e não renovando. Consegue entender isso? A oração no princípio a gente não muda, mas a estratégia como fazer, ou a vontade de Deus de como fazer isso, precisa ser renovada e não envelhecida.
Então, se você teve uma experiência com Deus há um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, e hoje você está passando por uma situação parecida, vou te dar uma dica: não pense que a ideia, ou o plano, ou a vontade de Deus que aconteceu lá vai se repetir. Pode? Pode. Eu não estou dizendo que não. Para Deus nada é impossível. Pode. Mas eu vou dizer para você uma coisa que nós temos aprendido na vida, com a experiência de vida: existe algo novo para acontecer na situação nova. Se toda vez que tiver uma situação nova você recorrer para a resolução velha, você vai ter problema. Por quê? Porque a gente passou de depender, de saber qual é a vontade de Deus, para fazer o quê? Resolver com a nossa vontade. Aconteceu lá, foi assim que aconteceu, deu certo. Então deu certo por quê? Porque Deus agiu. Aí eu penso o quê? Vou repetir a dose. Estou passando a situação de novo, vou resolver do mesmo jeito. Aí eu não ouço Deus, o que acontece? Eu me frustro, bato a cara na porta. Você entende isso? Estamos juntos? Então, irmãos, renovação é o contrário de envelhecer, desanimar, desencorajar. Por que na tradução aqui do nosso amigo Aurélio, o contrário de renovação, ou de renovar, é envelhecer, desanimar, desencorajar? Porque certamente, no estudo da palavra lá, nas letras do vocabulário latino, se chegou a uma conclusão que, ao contrário de renovar, é envelhecer, desanimar, desencorajar. Só que, se você prestar atenção na vida real que a gente vive todos os dias, quando a gente não renova a nossa mente, a gente não transforma a nossa vida através de uma renovação pela palavra de Deus, a tendência de cada um de nós é acontecer o quê? Vamos ler o contrário de renovar? Envelhecer na fé, desanimar, desencorajar. A gente fica desanimado na fé em Deus. A gente se torna pessoas que desencorajam as outras. Você vê isso acontecer? Vê? Eu vejo, irmãos. Eu vejo pessoas que perderam a ideia da renovação em Deus pela palavra, e essas mesmas pessoas desencorajam outras a buscar Deus, porque elas envelheceram na fé ao ponto de que pararam de perceber o novo a cada dia. E existe, irmãos, o novo de Deus a cada dia para as nossas vidas. E isso não tem a ver com idade. Eu convivo, ou lido com adolescentes velhos. Vocês já viram isso, não? Alguém de vocês já viu um adolescente velho? Alguém de vocês já viu um velhinho pré-adolescente, não? Eu trabalho com um velhinho adolescente. Ele é velhinho no sentido que ele, fisicamente, ele é velhinho, ele é idade, né? Mas ele é adolescente, assim. Ele toma umas decisões meio arroladas, assim. Ele, sabe? De vez em quando nós estamos no trabalho lá, estamos fazendo uma série de coisas, eu olho para o lado e está assim. Teve uma época que eu chamava ele de bola, o fantástico mundo de bola, que é uma coisa velha também, né? Da minha adolescência, minha infância. Porque de vez em quando ele está voando, assim. Então não está ligado com a idade, né, irmãos? Eu estou falando aqui, não tem nada a ver com a idade. Não importa se você tem 10 ou 11 ou tem 40 ou 50. Tem a ver com a disposição de ser renovado por Deus, por uma transformação na mente. Por que na mente? Quantos viram o filme do Fantástico, A Extraordinária Vida de Jó? Acho que é alguma coisa banco. Alguém viu isso? Não? Como é que é o nome do filme? O Curioso Caso de Benjamin Button. Já viram esse filme? Não?
ele era renovado no físico. Foi o contrário, de velhinho para criança. Por que é renovação na mente, irmãos? Porque uma mente renovada é capaz de transformar o físico. Não que você vai ficar novinho de novo, mas você vai certamente, estando renovado na mente, você vai certamente ser renovado também no seu espírito por Deus. E ao mesmo tempo, você vai transmitir para as pessoas vou usar a palavra jovialidade de Deus, não sua. Você vai ser uma pessoa de ânimo bom, uma pessoa animada. Não animada de brincadeira, mas animada por Deus, uma pessoa encorajadora. Amém? Eu preciso melhorar nisso muito. Eu confesso para vocês que eu tenho uma tendência muito fácil a ser pessimista. Eu tenho uma tendência muito fácil a ser um pessimista. Mas eu tenho buscado em Deus ajuda para ser um cara legal, otimista. E que as pessoas que convivam comigo, que Deus me ajude lá em casa, que eles possam ver isso acontecer. Eu sou uma pessoa legal. Eu tenho um pai que me olha, não pode rir aí, eu vou parar de olhar para ele, senão eu vou começar a rir também. Vamos lá. Então a renovação da mente, irmãos, não se colocar numa forma, está disposto a ser renovado na mente. Isso vai fazer o finalzinho do versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, se tu quer saber qual é a vontade de Deus na tua vida, faz isso aqui. Faz isso aqui. A partir disso aqui, eu tenho certeza que Deus vai começar a dizer para ti: a minha vontade é essa, a minha vontade é essa, a minha vontade é essa, a minha vontade é essa. Aí você vai começar a dizer: ai, a minha vontade era bem contrária a isso. Mas porque eu aprendi lá no versículo 1, eu vou entregar minha vida como um sacrifício vivo e vou obedecer a tua vontade, Senhor. O que Jesus fez no Getsemane? Ele disse assim: Pai, agora eu vou usar as minhas palavras. Pai, eu não aguento mais. Está doído, está dolorido. Eu não quero mais. Você consegue pensar nisso? Jesus está no Getsemane, ele está orando, ele já sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele está suando sangue, e ele começa uma oração dizendo para o Pai assim: eu não aguento mais, eu estou já passando o meu limite. Começou a suar sangue, mas Jesus disse assim: eu apresento a ti, Deus Pai, o meu corpo como sacrifício vivo, santo e sábio. Eu ofereço a ti, Pai, o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Jesus estava lá, pronto para ser crucificado, e ele disse para Deus assim: esse é o meu culto racional a ti, Jesus. A ti, Deus. Jesus falando. Amém? Estamos juntos? Você entende isso? Eu pesquisei todas as três. Eu não vou ler tudo. Eu pesquisei o boa, o agradável e o perfeito, a vontade de Deus, lá o que ele queria dizer lá no hebraico. São palavras difíceis de falar lá, mas me chamou muita atenção o que é o perfeito. Eu já tinha ouvido há um tempo atrás, eu não me lembro se eu te falo com vocês, mas o perfeito, não sei se agora me fugiu se é perfeito. Vou ler. O é um prefixo que liga uma palavra à sua totalidade.
Então, por exemplo, se eu sigo alguém, essa pessoa para, eu paro, ela caminha, eu caminho. Mas se essa pessoa se desviar de um caminho que eu entendo bom, eu paro de seguir. Entende isso? Perseguir, ó, é o seguir, o seguir, unido ao início, quer dizer o quê? Perseguir quer dizer o quê? Eu sigo essa pessoa, independente da situação, por completo, na sua totalidade. Se eu perseguir alguém, eu estou cumprindo algo na totalidade. Então, todas as palavras, a maioria das palavras que vêm do latim e que elas têm o P no início, está dizendo o quê? Aquela palavra na sua totalidade. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista num programa do YouTube e um cientista lá da área química, ele começou a dizer assim, porque tem o óxido, que é uma substância química, mas para ele ser completo, ele precisa ser um peróxido. Aí ele é uma substância química numa formatação completa. A palavra manecer ou amanhecer vem de todos os dias amanhece, correto? Então, manecer ou amanhecer é uma palavra da origem do latim. Quando diz assim, permanecer, ele está falando que ele amanhece todos os dias na sua totalidade. É como quem diz assim, olha, todos os dias amanhece, mas todos os dias permanece, todos os dias na sua totalidade do amanhecer, eu estou aqui, estou vivo, eu abri meus olhos e acordei. Se algum dia amanhecer e eu não abrir os meus olhos, eu não acordar, eu deixo de permanecer. Estamos juntos? Então o prefixo per dá o sentido de totalidade. Então, irmãos, a vontade de Deus, por isso que está escrito aqui, que nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só a vontade de Deus que é feita. Existe uma diferença entre a vontade de Deus feita, aquilo que Deus fez, e aquilo que é perfeito. O que Deus fez? Deus fez o homem. Então o homem foi feito por Deus. Agora, se o homem se dedicar a buscar a vontade de Deus que é boa e agradável, ele vai viver o quê? A perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus completa. E aí nós seremos, sobre esse entendimento, sobre essa perspectiva, nós seremos perfeitos diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Se eu não me engano, está em Mateus 5. Será que é? Vamos ver. Eu vou abrir aqui o Mateus 5 rapidinho. Já estamos terminando, tá, irmãos? Mateus 5, o último versículo do capítulo 5. O capítulo 5 é onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças não são nada mais nada menos que a vontade de Deus, sabia? O último versículo do Mateus 5 diz assim, quer ver o que diz? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, vou dar uma notícia para você. O nosso caminho para a eternidade é ser perfeito. Se você já usou a expressão, mas isso aí tudo bem, eu erro, porque eu não sou perfeito. Você já foi feito, cada um de nós já fomos feitos. Mas se nós habitarmos a nossa vida e caminharmos a nossa vida para
buscar em Deus a sua boa, agradável e perfeita vontade, Deus, o próprio Deus, estabelece nas nossas vidas o 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Então, para nós, como filhos de Deus, não basta ter sido feito. Não basta dizer assim, eu nasci, eu vivi e eu vou morrer. Para nós, filhos de Deus, nós temos que trabalhar, buscar em Deus, renovar nossa mente, não nos colocar na forma do mundo, para que nós possamos ter esse prefixo P colado em nós. Deixarmos de sermos só filhos feios e passarmos a sermos perfeitos. O que é ser perfeito em Deus? É ser completo na vontade dele. Amém, irmãos? Vamos juntos? Vamos colocar de pé. Os irmãos do louvor, por favor. Eu quero te convidar, irmão, para vocês colocar de pé aí e nós pensarmos aqui por alguns segundos. Quero te convidar, feche os seus olhos um pouquinho. Nós avançamos um pouquinho no tempo aqui, mas nós estamos terminando, tá? Eu tenho uma certeza no meu coração de que toda vez que Deus anuncia algo, Ele espera de nós como filhos uma resposta. A minha oração nessa noite é que essa semente que o Senhor depositou no nosso coração hoje frutifique. Amém? Você entende isso? Essa precisa ser a sua oração também. Que toda semente que Deus coloca no nosso coração, ela se multiplique. Como é que isso acontece? Cada um de nós, dando resposta ao Senhor. Como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos dar essa resposta a Deus? Um dos primeiros pontos é identificando na nossa própria vida aonde a gente não tem feito as ações do versículo 1 e do versículo 2. Do versículo 1, aonde que eu não tenho entregue a minha vida como um sacrifício vivo? Aonde que eu não tenho entregue a minha vida como algo agradável para Deus? Nós podemos passar a vida toda, irmãos. Nós podemos passar a vida toda diante de Deus só por obrigação. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós passamos a nossa vida toda diante dele, experimentando a vida de vontades perfeitas, agradáveis do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir nisso que nós conversamos, que você pode dar uma resposta para o Senhor. Jesus, olha, né? Tem uma área da minha vida aqui que eu não consigo entregar, eu não consigo, esse sacrifício vivo ainda não é real nessa área, me ajuda. Sabe, irmãos, a proposta nossa aqui, de nós compartilharmos isso, é que o Senhor nos ajude a crescer. Não é só para que nós cheguemos aqui no culto e a gente ouça um monte de coisa que seja legal, seja verdadeiro e que amanhã a gente não lembre mais. Não, é que para a partir daqui, desse minuto para o próximo, a minha vida já seja transformada. E a palavra de Deus é para isso, ela vem como uma espada, que ela é afiada dos dois lados, sabe? Uma espada que é afiada dos dois lados, ela vai penetrando assim, ela vai separando tudo, ela vai abrindo tudo. A nossa vida não é um balão. Um balão, se a gente espetar uma espada, ele explode. A nossa vida, ela é uma substância ou é uma matéria compacta, que quando a espada da palavra de Deus vem e nos penetra, ela vai separando. E se nós dissermos para o Senhor, Deus, há algo na minha vida aqui que não é legal, Jesus, essa espada vai fazer o quê? Vai lá e vai separando isso que não é legal daquilo que é legal. Mas Deus não arromba portas. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate, e se alguém abrir, aí Ele vai entrar. Ele
Ele vai vir com a sua palavra, com essa espada, e vai começar a separar aquilo que não é legal daquilo que é legal. Então eu te convido, não abra os seus lábios, comece a dizer para o Senhor: Senhor, ó, isso aqui não é um sacrifício vivo, não é um sacrifício santo, não é um sacrifício agradável, eu só faço isso por obrigação. Diga para Ele, talvez você venha aqui no domingo só por obrigação. Diz isso para o Senhor: Deus, eu estou cansado, Jesus, eu não quero mais lá só por obrigação, eu não quero orar por obrigação, eu não quero ler a Bíblia por obrigação, eu quero ser apaixonado por isso, eu quero viver isso todos os dias. Nós vamos cantar de novo, que é a canção que nós cantamos por último. E eu acredito que ela fala muito sobre isso que nós conversamos nessa noite. Eu quero te convidar a você abrir o seu coração e falar isso para o Senhor. Irmãos, eu queria, se vocês perceberam que nós estamos cantando aqui, essa canção diz: vem Senhor e me resgata todos os dias para te adorar. Eu quero te convidar com os olhos fechados, vamos ficar com os nossos olhos fechados. E eu quero te convidar nessa noite, a cada um de nós que estamos aqui. Se você tem essa situação do versículo 1 da entrega, do sacrifício vivo, é agradável a Deus, você tem passado por isso, tem sido uma luta na sua vida entregar de fato. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Isso é uma resposta também. Se você por algum motivo, em algum momento, percebeu que na caminhada cristã você envelheceu na fé, eu quero te convidar a você que vir aqui na frente também. Sabe, irmãos? Isso aqui também são respostas ao Senhor. E nós somos livres. Amém? Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos lhe abraçar, nós vamos dividir a carga. Mas se você também não quiser, não tem problema. Abra o seu coração, fique no seu lugar. Fale isso ao Senhor. Amém? Amém? Vamos cantar novamente. Abre meu coração.
adoração, para buscar a tua face, em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra nessa noite frutifique nas nossas vidas, no nosso coração, e que seja uma semente para ser plantada em outras vidas também, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?